Bom, pessoal, eu estou aqui continuando o meu curso sobre os anos 70, baseado no meu livro Pelé, Kissinger e Golbery. E na última lição eu falei sobre os Estados Unidos, né? Eu tinha falado sobre as duas grandes superpotências que tinham ganho a Segunda Guerra Mundial, né? Principalmente os Estados Unidos e a União Soviética, né? E agora eu já falei dos Estados Unidos, falando da União Soviética, que é um país talvez o que mais sofreu na Segunda Guerra Mundial e que é um país que teve uma história muito trágica no século XX, desde a Revolução de 17, a Guerra Civil, o stalinismo, né, e todo o sofrimento que a Rússia passou durante a Segunda Guerra Mundial, que foi terrível, porque a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos estava longe, né? Não aconteceu nada lá nos Estados Unidos. Mas na Rússia não. A guerra foi em cima da Polônia, da Rússia, né? Então o sofrimento da população foi muito grande, foi imenso, né? Depois da Segunda Guerra, a União Soviética saiu com um prestígio muito grande por causa da atuação que ela teve durante a Segunda Guerra, né? A resistência que ela teve. Então, e ela acabou ocupando, a União Soviética acabou ocupando vários países da Europa do Leste, a Polônia, a Tchecoslováquia, a Hungria, a Romênia e tal, a Alemanha. E aí criou governos comunistas na região da Europa do Leste, né? A União Soviética, ela é muito maior do que a atual Rússia, né? A Rússia hoje, ela é muito menor, apesar de ser o maior país do mundo, mas a União Soviética, ela compreendia, além da Rússia, além da Federação Russa, mais 14 países, né? Inclusive a Ucrânia, a Bielorrússia, os países do Báltico, os países do Cáucaso, Cazaquistão e vários outros países da Ásia Central, né? Mas o regime comunista na Rússia tinha começado em 17, né? Tinha sido reforçado pelo Stalin, né? Na década de 30, 40. E aí é um regime, a economia soviética, ela sofria na década de 70, né? Pelas ineficiências próprias do socialismo, né? Aquela economia planificada, né? Não existia economia privada, né? Tudo era estatal, né? Então aquela economia planificada, ela não funcionava para distribuir bens de consumo, né? Então a União Soviética, ela se baseava na indústria pesada e na indústria bélica, né? O que funcionava na União Soviética era a indústria bélica, que era aviões, foguetes, mísseis, armamentos, e indústria pesada de aço, petróleo e gás. Mas o socialismo praticado na União Soviética, né, ele não conseguia atender aos bens de consumo, né? Então, as coisas básicas como papel higiênico, como sapato, como roupas, como tudo era muito complicado, não havia abundância de bens de consumo, né? Então a população sofria com esse além de tudo sofria com a repressão política, né? Porque é um regime de partido único, né? Só podia existir o Partido Comunista e toda e qualquer dissidência, né? Ela normalmente acabava, a pessoa era presa ou torturada ou deportada para a Sibéria e tal. Então era um regime que já vinha desde os anos 20, 30, né? E que estava muito difícil da população aceitar aquele regime, né? A União Soviética era governada, naquela época da década de 70, por um triunvirato que chama Troika, né? O Brezhnev era o secretário-geral do Partido Comunista, que era o chefe de tudo, e tinha o Kosygin e o Podgorny também. Então era uma espécie de trio que governava a União Soviética. Além deles tinha o Gromyko, que era o ministro das Relações Exteriores, e tinha o Andropov, que era da KGB. Então tinha todo o sistema soviético, né? O Partido Comunista dominava tudo, né? E na década de 70, a União Soviética ela tinha uma visão também de revolução mundial e tal, mas já tinha abandonado isso, né? E tinha grandes problemas, o grande problema era econômico, né? Principalmente a agricultura, né? Porque a agricultura soviética ela foi destruída, a agricultura da Rússia, da Ucrânia,
foi destruída nos anos 30, porque aquela coletivização da agricultura feita pelo Stalin, né? Então os problemas da União Soviética, eles tinham uma potência militar muito grande. Bombas atômicas, mísseis, tanques, tinha muito mais potência militar do que potência civil, né? Então a economia não funcionava para produzir bens de consumo, era muito complicado. Então isso foi causando uma insatisfação na população, né? E a gota d'água para acabar a União Soviética, né, que acabou em 91, né, foi a invasão do Afeganistão, né, por decisões erradas da cúpula soviética. Né, em 79, a União Soviética invadiu o Afeganistão. E isso causou todo um desgaste de despesa militar, mortes, etc., que acabou levando, 10 anos depois, ao fim da União Soviética. Né? Então, é mais ou menos isso sobre a União Soviética, que era a segunda superpotência. Primeira os Estados Unidos, a segunda a União Soviética. Né? E tinha um grande prestígio. Ela acabou tendo um grande prestígio no final da Segunda Guerra, pelo heroísmo, né? Pelo sofrimento que o povo russo e soviético teve durante a guerra, né? De conseguir resistir à invasão nazista. Então era isso, a União Soviética era a segunda potência na época dos anos 70.